Olá, meus queridos alunos, bom dia. Aqui estamos para mais uma etapa da nossa maratona, nesse ano de aulas. E nós estamos aqui. Primeiro semestre já se passou, conseguimos vencer, conseguimos chegar na linha final. E agora nós vamos para outra corrida nesse segundo semestre. E com grande expectativa, crendo que Deus vai nos capacitar e vai nos ajudar a superar ainda mais. Então vamos continuar firmes e não vamos desistir, vamos perseverar. E hoje a nossa aula de filosofia na nossa unidade 3 tem como tema viver com sustentabilidade. E quando nós falamos de sustentabilidade, é um tema bastante difundido no mundo atual, hoje na nossa sociedade. Aqui abaixo você pode ver, nós temos uma imagem, olha que imagem legal. Essa imagem é uma imagem de um pé, de uma pegada na verdade. Uma pegada, só que essa pegada ela é diferente. Ela é uma pegada de um homem, de uma pessoa, Mas o que essa pegada tem a nos dizer? Que questionamentos, que reflexões ela nos traz? Pensando nessa pegada que nós podemos refletir sobre que tipo de pegadas temos deixado no nosso planeta, como têm sido essas pegadas, É uma boa pergunta para nós refletirmos a respeito do nosso comportamento, da nossa relação com o mundo em que vivemos. Aqui ao lado tem algumas perguntas, eu quero que você responda elas, não precisa copiar não, apenas as respostas já é o suficiente. E para iniciarmos, nós vamos para tecnologia. Para que serve a tecnologia? O que é a tecnologia? Quando nós falamos de tecnologia, ao falar essa palavra tecnologia, o que vem à nossa mente? Muitos aparelhos eletrônicos, Essa é a ideia de tecnologia. Só que o que ocorre é que na maioria das vezes nós não nos damos conta, nós não percebemos que muito dos produtos que usamos no cotidiano, mas que são objetos simples, eles também são exemplos de tecnologia. Por exemplo, aqui abaixo nós temos um exemplo desse papel, que ele foi inventado pelos chineses no primeiro século de nossa era. E nós temos aqui o lápis. O lápis também é um exemplo de tecnologia. Um dos primeiros lápis com grafite foi registrado na Grã-Bretanha em 1565. Bom, ao nosso redor existem uma ampla variedade de objetos que são ofertados, criados, construídos, inventados recentemente, todos os dias. Existe um site de tecnologia que todos os dias lança algo novo. E a gente tem uma grande demanda, uma grande oferta desses produtos. Mas essa grande demanda, essa quantidade bem considerável de objetos nos faz refletir a respeito da seguinte ideia: será que realmente nós precisamos de tudo isso? Será que nós usamos tudo isso que é ofertado no mercado de trabalho? Será que o ambiente em que nós vivemos, repleto de produtos, será que ele realmente pode influenciar as nossas formas de pensar, de viver, de compreender a vida? Será que a ausência desses produtos ou a diminuição deles, será que eles iam causar alguma coisa? Será que eles iam fazer diferença, a diminuição deles? Será que nós somos influenciados por essas coisas que utilizamos até mesmo sem perceber? Eu quero que você responda essas indagações. Aqui nós temos um QR Code. Se você tiver oportunidade, acesse ele, tem muito conteúdo legal nesse QR Code. E aqui nós temos uma indagação bem interessante. Se nesse exato momento você começasse a levantar questões sobre a sua vida, o que poderia pensar? O que você ia pensar sobre a sua própria vida? Nós temos esse texto aqui que ele fala da tecnologia. Quem vive sem ela? Será que existe alguém que vive sem tecnologia? Esse texto vai contar a história dessa jovem pensante, que devido a algum problema que ocorre na sua casa, na sua região, ela fica sem energia. Falta energia, ela fica sem acesso aos seus aparelhos eletrônicos. E aí ela começa a reclamar, começa
a se maldizer, e o seu pai faz ela pensar em algo. O seu pai disse assim, que ele viveu em épocas que não existia nada disso e viveu muito bem, normal. Isso não foi um problema. Aí ela começou a se indagar a respeito de questões como seria a vida dela sem os aparelhos eletrônicos. Será que seria possível viver sem essa variedade de tecnologia? Quero que você leia, tem aqui as perguntas para você responder a respeito desse texto, muito bacana. Hora de filosofar, quero que você responda a essas questões. E aqui nós temos um QR Code que vai nos dar mais informações sobre essas mudanças tecnológicas, sobre essas evoluções na tecnologia, né? Se você tiver acesso, acesse e responda, né? Responda também as questões que estão pedindo aqui. E aí nós chegamos a uma questão: será que com a tecnologia nós podemos mais? Bom, nós sabemos que a condição natural do ser humano é uma criatura frágil em relação ao meio em que ele vive, né? Só que ele sempre se empenha para superar suas limitações e a fim também, né, de controlar e transformar a natureza em benefício próprio. E nesse intuito, ele desenvolve estratégias que ampliam suas possibilidades naturais, como os avanços tecnológicos. Aqui ao lado nós temos esse robô, ele é um robô brasileiro CP01, apesar da aparência de máquina, ele é um androide, um humanoide, porque ele apresenta habilidades tipicamente humanas. E aí nós temos aqui Francis Bacon. Francis Bacon, ele foi um filósofo, né, pensador do século XVII. E ele acreditava no seguinte: saber é poder. Não podemos viver à mercê da natureza, precisamos dominá-la. Essa era a visão de Bacon. Entre os pensadores do tempo de Bacon, ele representou o marxismo-otimismo em relação ao progresso científico e tecnológico. E aí, com o passar do tempo, veio a Revolução Industrial e o Iluminismo. Analisando o pensamento de Bacon e dos filósofos iluministas, existe dois aspectos na realidade em comum, que é o aspecto de libertação humana em relação aos limites impostos pela natureza e a crença de que essa libertação ocorreria por meio do progresso científico e tecnológico. Só que assim, no século XX, o que foi que aconteceu? Estava ocorrendo o auge desse progresso. E aí alguns filósofos começaram a notar que após dominar a natureza, com o uso da ciência e da tecnologia, o ser humano passou a ser dominado por tais instrumentos. E aí esses filósofos adotaram uma visão mais pessimista dos avanços tecnológicos. O que foi que aconteceu? Depois de tanto avanço, ele enfrentou uma crise em relação a tais possibilidades, já que não conseguia controlar todo o poder que conquistou e muitas vezes eles usavam de maneira não benéfica ao bem comum. Nós temos dois pensadores que refletiam sobre esses problemas, que se destacaram, que foi Theodor Adorno e Marx Horkheimer. Olha a ideia desses dois pensadores. A busca de um domínio sobre a natureza resultou em um domínio exercido sobre as pessoas. O progresso científico e tecnológico alimentou o desejo de ter esse desejo. Por sua vez, passou a escravizar as pessoas, mesmo que elas não percebam. As máquinas foram criadas como instrumentos para nos libertar do trabalho, mas hoje não nos libertamos delas, nem nos momentos de lazer. Então, esses dois pensadores chegaram a essa conclusão, né? Eu quero que você responda essas perguntas logo abaixo. Aqui você tem uma reflexão divertida a respeito do capitalismo, a questão da moeda. Mesmo tendo algumas perguntas em grupo, eu quero que você responda individualmente. E aí nós chegamos na questão da ética e cidadania. Nós não podemos negar que vivemos em um mundo repleto de inovações científicas e tecnológicas, mas nós podemos nos questionar a respeito se elas realmente trazem benefícios, ou o quanto de problemas esse avanço tecnológico gera.
Essa tecnologia afeta somente aqueles que têm acesso ou a todas as pessoas? Você já refletiu acerca do efeito do excesso e da ausência de tecnologia na vida das pessoas da atualidade? Eu quero que você responda essas perguntas reflexivas. Aqui nós temos um QR Code e esse pequeno texto, A Crise dos Valores no Mundo Contemporâneo, vai falar da dualidade da tecnologia. Aqui abaixo nós temos uma ilustração do que aconteceu, a destruição, só existe destruição, morte, pessoas feridas. E aqui está se referindo à criação da bomba atômica. Bom, a nossa aula se encerra por aqui com essa imagem, para que nós possamos refletir. Nós temos usado a tecnologia? Será que nós temos usado a tecnologia para ser útil, para ser bênção na vida de outras pessoas? Que vocês tenham uma ótima semana e, se Deus nos permitir, na próxima aula estaremos de volta.